Olá, então no vídeo anterior a gente viu um exemplo de classificação binária, né, onde tinha um problema com duas classes e dois atributos. Agora vamos ver como a gente pode aplicar mesmo algoritmo, basicamente aqui utilizando KNN, mas para um problema com mais atributos e mais classes envolvidas. Tá? Então aqui as etapas são as mesmas do exemplo anterior, então eu só vou comentar algumas coisas que mudaram em relação ao outro exemplo. Em relação aos pacotes aqui que eu estou utilizando, eu só importei um a mais aqui, que é esse matriz de dispersão, que eu vou comentar sobre ela melhor depois, e essa função aqui dos gráficos para importar o mapas de cores só para mudar a cor dos gráficos, então também é só uma questão estética aqui. No scikit-learn eu vou estar usando as mesmas funções. Então nesse exemplo eu vou estar utilizando um conjunto de classificação que ele está disponível nesse repositório aqui, tá? Caso alguém queira acessar ele diretamente lá. Também eu vou deixar o link para download dele aqui na descrição, que se quiserem baixar diretamente o arquivo .csv que eu utilizei. E o script aqui também vou estar deixando disponível, mas ele vem aqui desse repositório. Então, existem diversos repositórios online que têm muitos dados interessantes para serem trabalhados, né? Especialmente quando se está aprendendo aqui a trabalhar com os algoritmos. Então, esse aqui é um dos mais interessantes, então vale a pena dar uma olhada lá também, tem muita coisa legal. Nesse exemplo aqui, o que foi feito foi uma análise de diversos parâmetros físico-químicos de vinhos, no caso aqui eu estou utilizando o conjunto com vinhos tintos, né, o Red aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atributos, tá? E esses atributos, eles foram medidos e para cada conjunto aqui foi atribuída uma variável qualidade, que seria um resultado de uma análise sensorial desses vinhos, e ela foi dividida em 6 classes, né, indo de 3 até 8. Então, uma nota, digamos assim, para a qualidade do vinho, de acordo com esses atributos físico-químicos dele aqui. Então, aqui eu teria um problema com 6 classes e 11 atributos. Um ponto flutuante aqui. Então eu vou estar importando aqui o conjunto no dataset, assim como, né, foi feito no exemplo anterior. Vou estar analisando deixa eu mandar executar já aqui, os valores desse dataset. Vamos abrir ele aqui para ilustrar, por exemplo, né? Bom, aqui para não ficar aquele nome muito extenso, eu coloquei uma letra para cada uma das variáveis, aqui chamei de A até K, e aqui então tem a descrição do que é cada uma delas, tá? Então, caso vocês queiram saber fisicamente o que é cada uma delas, tem aqui o nome, né, dela, de cada uma das variáveis. Aqui no DataFrame, então, eu vou ter os valores dessas variáveis e a qualidade, então, qual a nota que foi atribuída para o vinho, de acordo com essas variáveis aqui que eu estou trabalhando. Então aqui eu tenho um conjunto com 1599, né, se considerar o elemento zero lá em cima, 1599, então praticamente 1600 amostras de vinho que foram medidas e avaliadas. Give me more. Don't be so stingy. Burgundy, Volnay, 1832, and it's from the better slopes of the vineyard. It's very good. Correct. Então, eu vou estar criando aqui a matriz X com os meus atributos, com as 11 primeiras posições do DataFrame. Um vetor aqui com a classificação, né? Então, meu vetor Y, deixa eu abrir ele aqui. Ele vai ter valores entre 3 e 8 aqui, se eu não me engano, né? Então, a nota que foi atribuída ao vinho, tá? Veja que a maioria deles aqui está na média, né? O que se quer se esperar. E aqui, na sequência, eu vou estar criando essa matriz de dispersão. O que é a matriz de dispersão? Bom, primeiro, só comentando aqui. Aqui eu estou utilizando essa função aqui só para mudar o color map, que é o mapa de cores, para deixar ele num formato mais fácil para visualizar.
E o que seria então essa matriz de dispersão? Deixa eu abrir ela aqui. Ela é uma matriz que relaciona um atributo com o outro. Então, cada quadrinho aqui vai estar dizendo para mim qual a relação entre os atributos, como um influencia no outro. Então, eu vou estar plotando aqui eles, cada um deles. Então, por exemplo, aqui o atributo C, né, e quando eu vario ele, o que acontece com cada um dos outros atributos. Isso é interessante para ter uma noção, especialmente quando eu não conheço muito bem o sistema, para mim já conseguir tirar alguma conclusão do que está influenciando no que. Nem sempre é possível, claro, né? Posso ver que a maioria dos casos aqui, eu não tenho uma tendência clara de, por exemplo, eu aumentar uma variável, vai fazer com que a outra aumente também, ou algo assim. Se eu pegar, vamos por exemplo, aqui, eu tenho a variável A aqui, e a variável i aqui. Então aqui eu já posso ver que tem uma tendência de conforme eu aumento a minha variável a minha variável i ela tende a diminuir. Então se eu analisar lá no código, vamos ver o que são essas variáveis. A é essa acidez fixa e o i é o pH. Então beleza, então eu aumentando essa acidez fixa vai diminuir o pH, né, o que seria algo já esperado, né? Mas enfim, aqui eu consigo ver essa relação entre as minhas variáveis e aqui na diagonal principal eu vou ter o histograma de distribuição. Aqui se eu analisar a qualidade, né? Como esperado também eu tenho vários amostras com valor médio, né? Então a média, a maioria dos vinhos está aqui na média e alguns poucos com uma qualidade muito alta e alguns poucos com uma qualidade muito baixa. Então é interessante analisar essa matriz de dispersão aqui. Aqui a cor, ela tá, quanto mais forte, né, maior é a qualidade do vinho. Então, com pontos mais fortes equivalem a vinhos de melhor qualidade. Nesse caso também aqui não fica muito fácil de observar uma tendência, mas existem algumas informações que podem ser tiradas, né? Por exemplo, para ver que essa variável K aqui, existe uma tendência de quanto maior o valor do K, melhor é a qualidade do vinho, né? Os pontos mais escuros tendem a ter uma concentração maior aqui no lado direito. Tá? Então, o que seria essa variável K? Álcool. Opa, é muito suspeito, muito suspeito. Fire a pistol. I'd probably sell it and buy myself more wine. Oh, but really, after all I've done for her, she should have given me more money. Próxima etapa, então, dividir o conjunto de treinamento e de teste. Desculpa. Aqui eu vou estar utilizando 1/3, mais ou menos, para testes. Eu fiz aqui eu rodei algumas vezes com valores maiores ou menores aqui, e esse deu um valor de uma acurácia um pouquinho maior, então eu vou estar utilizando esse valor aqui. Claro que num sistema desses, com muitos atributos, onde foi feita uma classes de maneira com análise sensorial, que é uma coisa muito, como se diz, relativa. That's nonsense. I can tell the taste of any wine just as well as he can. Né? É de se esperar que a classificação não seja perfeita, porque afinal, né, os dados não são perfeitos também. Mas, né, o algoritmo ele serve para a gente ter uma noção da classificação. Então, feita aqui a divisão em testes e treinamento, posso partir para a última etapa, que é aplicar o próprio algoritmo aqui então, e avaliar o desempenho dele. Aqui nesse caso eu estou utilizando 7 vizinhos. Então, de novo, eu fiz alguns testes aqui com mais ou menos, e esse deu um valor de acurácia um pouco melhor. E fazendo as predições aqui e gerando a acurácia e a matriz de confusão para esse caso. Tá? Aqui eu vou ter, então, essa acurácia aqui associada, 0,523, tá? Ou seja, pouco mais de 50% das amostras ele acertou exatamente a classe que elas estavam, e as outras, então, ele classificou de maneira errada, né? Mas se eu analisar aqui a matriz de confusão, né, lembrando a diagonal principal aqui, são os que foram avaliados de maneira correta, e fora da diagonal principal, então, são os errados. Então, são esse ponto, por exemplo, aqui. Bom, pessoal, deixa eu gravar um adendo aqui rapidinho em relação a essa questão da matriz de confusão.
Olhando a documentação do Scikit-Learn, eu vi que ele utiliza uma definição diferente da que eu tinha originalmente na cabeça, tá? Então, na verdade, aqui no eixo, no que seria aqui o eixo Y, né, são colocados os valores reais, os rótulos reais dos elementos, e aqui no eixo X, os valores previstos. Então, o que eu teria aqui, por exemplo, né, nesse elemento 81 aqui, seria um elemento que ele pertence originalmente à classe 5, né, mas ele foi previsto como pertencente à classe 6. Né? Mesma coisa aqui, eu teria então esse 90 aqui, um elemento que seria da classe 6, previsto como da classe 5, né? Esse elemento aqui, um elemento da classe 6, previsto da classe 4, e assim por diante. Essa representação que eu estou mostrando aqui, onde fica mais fácil da gente ver exatamente o que são os valores reais e os valores previstos, ela é uma função, deixa eu abrir aqui o Spider, uma função para plotar a matriz de confusão mesmo, para não ter esse problema de a gente trocar os eixos, porque isso afinal é uma definição que eu não estava usando originalmente, tá? Então por isso que no vídeo vocês vão ver que ela não tem esse comando, mas no arquivo para download eu estou deixando já a versão atualizada. Que o único cuidado é que essa função ela foi implementada na versão 0.22 do Scikit-Learn. Tá? Então, se vocês eventualmente estiverem utilizando uma versão anterior, tem que lembrar de atualizar ele antes. Eu, por exemplo, tive que atualizar porque na versão que eu estava usando essa função ainda não tinha sido implementada. Mas fica aí uma dica que ela facilita bastante na hora da gente analisar para não ter problema de confundir aqui, né, o que está em cada eixo. Vamos voltar ao vídeo. Perfeito, então aqui mostra como aplicar o algoritmo para um problema com uma dimensão maior. Vejam que as etapas são exatamente as mesmas do classificação binária com 2 atributos, tá? Com a vantagem que naquele caso a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo. Por isso, nos próximos exemplos que eu vou utilizar também aqui nesse material, eu vou acabar utilizando esses exemplos mais simples, né, com 2 classes e 2 atributos, para a gente conseguir ver melhor o que está acontecendo, mas sempre lembrando, né, que na prática o que interessa é trabalhar com sistemas com dimensão maior e a aplicação vai ser exatamente a mesma para esses casos. Então, vamos continuar aqui os nossos estudos.